E mais uma vez o STJD ferra a vida do Corinthians. Que lixo de CBF, que lixo de Confederação Brasileira de Futebol. Novamente o Corinthians punido de uma forma gravíssima. E só o Corinthians. Vamos falar disso agora. Tem o Corinthians que joga hoje às 20 horas contra o Vitória da Bahia. Vamos falar do jogo também. Mas eu não poderia abrir o vídeo sem falar desse lixo de CBF. Esses cretinos que mais uma vez puniram o Corinthians de uma forma covarde. E o pior, só o Corinthians toma punição. Todo mundo nos clássicos faz festa e aí faz pipa, solta drone, solta o raio que o parta, briga, cantos homofóbicos, fizeram isso com o Romero, a torcida da Portuguesa recentemente chamou o Hugo de macaco, mas só o Corinthians é punido. É só em cima do Corinthians. E aí essa Leila Pereira, que é amiguinha do presidente da CBF, é lógico que ela deve estar ali, ó, aliada com o cara pra prejudicar o Corinthians. Só que o que mais me espanta é que o Corinthians não tem a porra de um departamento jurídico, uma estrutura pra bater de frente com ninguém, irmão. Sempre aceita tudo calado. Sempre o Corinthians aceita as punições. Árbitro que prejudica o Corinthians não entra com representação. Quando entra, o cara volta a apitar no jogo seguinte e o Corinthians deixa por isso mesmo. Agora perca de mando de campo contra o nosso maior rival. Hugo Souza punido por 2 jogos por falar a verdade, por ter dado entrevista. Mateuzinho 4 jogos. André Beleza, até questiona aí a questão que ele fez lá. Só que é sempre o Corinthians, aí 10 mil reais o Corinthians tem que pagar agora por conta da questão do drone. 80 mil reais pelo menino lá, ou a menina, que ninguém sabe quem foi, mas parecia uma criança que desferiu a palavra macaco lá pro goleiro do Palmeiras, e racismo é inaceitável, até aí tudo bem. Só que é só o Corinthians que é punido, irmão. Cadê o torcedor da Portuguesa que imitou macaco, chamou o Hugo de cabelo não sei do que, sem dente, o caralho a 4 na Portuguesa aí? Lá no Canindé, quem puniu a Portuguesa? Mas não, né? Vão punir o Corinthians. Só que é isso que me deixa revoltado, que essa porra do departamento jurídico do Corinthians não briga pelo próprio clube, irmão. Então isso me revolta como eu tenho certeza que revolta a torcida do Corinthians também. Ah, mas enfim, meu irmão, vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Porque o Coringão joga daqui a pouquinho. E antes de falar do Coringão, tem também a questão do Marcelinho Carioca que detonou o Memphis Depay. Parabéns, Marcelinho Carioca. O maior jogador da história do Corinthians acabou com o seu Memphis Depay, falando que ele nunca será ídolo, que ele jamais será ídolo, que ele usa o Corinthians, que ele jamais terá um busto no Parque São Jorge, porque esse cara é um enganador, porque esse cara usa o Corinthians para jogar a Copa do Mundo, e tem muita gente que ainda paga pau e defende ele, e acha que ele não é um problema no Corinthians, como não é um cara que ganha 6 milhões acabando com a folha salarial do Corinthians, não é um problema, mais de 42 milhões que o Corinthians está devendo para esse cara. Ah, mas a culpa não é dele, é de quem fez o contrato, concordo. Pedro Silveira é um dos responsáveis, junto com o seu Augusto Melo. Eles deixaram essa herança maldita pro Corinthians e o Corinthians vai se livrar, graças a Deus, desse pipoqueiro agora, porque ele não vai ter o contrato renovado. Mas o Marcelinho acabou com ele. Parabéns, Marcelinho. Você é o maior jogador da história do Corinthians e você tem moral pra falar de quem você quiser. Porque um cara, pra poder chegar onde você chegou, ele vai ter que comer muito arroz e feijão. E o Depay não serve pra limpar sua chuteira, irmão. O Depay não serve pra limpar a sua chuteira. Ele hoje seria reserva seu, Marcelinho. Você hoje colocaria esse cara no banco de reservas. Então parabéns, Marcelinho Carioca. Fica aí um pequeno desabafo aí sobre a questão do Marcelinho. E eu super concordo com o Marcelinho. E quem concorda também deixa aí nos comentários.
Vamos falar do Coringão, mas antes disso, ó, eu sempre esqueço, é porque eu não gosto de ficar pedindo isso, mas dizem que quando você fica pedindo like no começo, ajuda a entrega, não sei o que, tal, então, sei lá, vamos ver se isso ajuda, então, ó, deixa o like aí quem estiver gostando do vídeo, para fortalecer e ajudar o canal, tá? Deixa um like aí, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho também, que é super importante para vocês receberem as notificações. Mas o Coringão joga hoje, 20 horas, contra o Vitória da Bahia. E aí o Corinthians que vai com os desfalques, né? Porque infelizmente o Diniz não vai conseguir escalar pela quarta vez seguida o mesmo time. Só que o Diniz falou sobre isso, que ele queria, né, se não fosse as lesões, escalar o mesmo time. Então ele tá dando um corpo já para essa equipe. Mas hoje são 3 pontos fundamentais, o Corinthians jogando fora de casa contra um Vitória que também tenta fugir das posições lá de baixo, né, da tabela, tem tudo para ser um grande jogo. Infelizmente o Corinthians vai com esses desfalques, mas também em contrapartida tem a volta do Caio César, que pode ser um bom reforço. Diniz pode explorar bem esse jogador, tomara que não se lesione de novo, tomara que volte bem, né, porque é um cara que bem fisicamente pode ser muito importante para o Corinthians. Tem os meninos ganhando oportunidade, tem tudo aí pro Corinthians conseguir lá em Salvador trazer esses 3 pontos que pra gente, cara, seria assim maravilhoso. O Corinthians é o 15º, é o 16º na tabela, tá uma posição da zona do rebaixamento, precisa pontuar. Eu sempre falo isso aqui, falei no meu vídeo anterior, 1 ponto, acho que fora de casa não seria ruim, mas mediante a classificação e a tabela é péssimo. Mas empatar fora de casa não é ruim, só que o ideal é que o Corinthians venha com esses 3 pontos pra gente poder respirar, pra depois sim, dentro de casa, a gente buscar mais uma vitória e começar a deixar essa situação incômoda lá pra trás, até para que o Diniz possa ter tranquilidade pra trabalhar. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos. Mas tem tudo pro Coringão fazer um grande jogo. Vamos torcer aí pro Corinthians conseguir incorporar esse espírito da Libertadores, o Diniz fazendo cada vez mais os jogadores entender a filosofia dele, Rodrigo Garro voltando a jogar muita bola, são peças fundamentais que hoje pode fazer a diferença de novo. Gustavo Henrique jogando muita bola, sempre muito perigoso nas jogadas aéreas. Tem o Matheus Bidu jogando muita bola, Mateuzinho tá suspenso, né? Mas tem aí, cara, jogadores que pode corresponder e de repente fazer o Corinthians voltar de lá pelo menos com 3 pontos. É a nossa esperança, é a nossa torcida, porque um resultado ruim hoje, cara, vai deixar a gente numa situação muito complicada. Vai vir esses lacradores, vai vir essa mídia podre, suja, Corinthians é zona de rebaixamento, e não sei o que, vai ter torcedor falando, falei, o Diniz e não sei o que, porque tem torcedor que só tá esperando ele perder 1 jogo ou 2 jogos pra detonar o cara. E aí eu não sei que porra de amor que é esse que era por Dorival, porque tem torcedor, né, o Diniz vai derrubar o Corinthians. Porra, vamos acreditar, irmão. Gente, é Corinthians. Vai derrubar porra nenhuma, o Corinthians vai sair dessa situação, o Corinthians vai sair disso, como em 2024 a gente saiu. Quem acreditava que o Corinthians fosse ganhar 9 jogos seguidos no Brasileiro? E o Corinthians ainda chegou lá na pré-Libertadores, irmão. Então vamos acreditar um pouco mais, o Corinthians não vai cair, o Diniz vai dar certo, vamos torcer pro cara. Parem de torcer pra Memphis Depay, parem de torcer pra Dorival Júnior. Torçam pelo Corinthians, jogador, treinador, qualquer um passa e o Corinthians sobrevive. E nós vamos sobreviver a mais essa situação também, que contra tudo e contra todos, a nossa história sempre foi desse jeito, sempre foi dessa forma. Nada foi fácil, nada é fácil, tudo pro corintiano é sofrido. Então não vai ser agora que a gente vai desistir, ou vamos criticar pra você poder ter razão, vou torcer pro Diniz dar errado. Pelo amor de Deus, mano. Vamos ser um pouco mais de corintiano nessa parada aí, certo? E deixa aí nos seus comentários mais uma vez o placar pro jogo. Pra mim, 2-0 pro Corinthians. Vamos pra cima desses caras, irmão. Tamo junto. Segue a Voz das Arquibancadas. Compartilha com o corintiano esse vídeo. E deixa seu like mais uma vez, fechou? Fiquem com Deus. Bom final de semana. E a gente volta aí mais tarde com o pós-jogo do Coringão. Tamo junto.